Boa noite, boa noite, boa noite, povo de Deus. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, fazendo outra live, sendo abençoado de Deus, pregando ao Corão para toda criatura, para aqueles que querem ouvir a verdade, que escute. E aqueles que não querem ouvir, não escute. Porque a palavra de Deus, ela está sendo pregada, certo e correto. Mas se você não quer, não posso fazer. Quando a palavra diz assim: Deus, Tu és a minha vida e meu caminho, em Tu eu entregarei a minha vida. É isso aí, só tem isso. Senhor meu Deus, Pai amado, querido Jesus, estamos aqui mais uma vez na Igreja Pentecostal, agora de Deus que liberta. Que Deus abençoe a gente no intermédio desse ministério. Que Deus abençoe e ilumine, de força, de poder, de sabedoria, de grandeza, de paz e de purificação. Que Deus abençoe verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém. O povo lá de Senegal, da África, falando dele. Marcelinho, boa noite, Marcelinho. Deus lhe abençoe, meu irmão. Quando a gente fala assim, hoje eu estava conversando com um incrédulo aí, na porta de casa, e ele dizendo: apóstolo, que esculhambação da Assembleia de Deus. Os incrédulos, os que não acreditam em nada. Encontrei outro hoje no supermercado, ele disse a mim: pastor, olha a liderança caindo tudinho. A liderança quer dizer os pastores e os padres, os espíritos. Isso é uma vergonha, pregando o nome de Deus em vão. É uma vergonha. Mas bora lá. Lembra-lhe de quando os anjos disseram: Maria, por certo, Alá te escolheu. Maria, por certo, Deus te escolheu. Veja? E te purificou, e te escolheu sobre as mulheres dos mundos. Quer dizer, os crentes, como o idiota aí, condenam Maria. E isso aqui é o livro do Alcorão. Fala de Maria. E vocês, crentes, que dizem que são crentes evangélicos, metem o cacete. Aqui é os vagabundos como vocês para meter o cacete numa mulher escolhida de Deus. Eles podem? Não pode. Ô Maria, se de volta o teu Senhor, protesna-te, curva-te os que se curvam. Esses são alguns informes do invisível que nós te revelamos. Não estava junto deles quando lançava os seus calamos para saber quem deles cuidaria de Maria? Não estava junto deles quando disputavam? Lembra-lhe de quando os anjos disseram: Ô Maria, por certo, Alá te alvecerá o verbo. Lembra-lhe de quando os anjos disseram: Ô Maria, por certo, Alá te alvecerá um verbo vindo dele, seu nome
é o Messias, Jesus. O Messias. Quem é o Messias? Jesus. Filho de Maria, sendo honorável na vida terrena e na derradeira vida, e dos achegados a lá. Fala aos homens no berço e na maturidade, será dos inteus. Ele disse: Senhor meu, como hei de ter um filho, enquanto nenhum homem me tocou? Ele disse: assim é Alá, cria o que quer. Dele, dos judeus, ou seja, suas varas refere-se à disputa ocasionada entre os sacerdotes do Torá de Jerusalém para decidir quem deveria cuidar de Maria. Zacarias insistiu fazer, alegrando-se, casando uma tia de Maria, para darem o importante, decidirá pelo sorteio. Escreveram então algumas passagens da lei em ser calamos os lançará ao rio Jordão, onde todos afundaram. Isto é de Zacarias, que por isso tomou o encargo desejo. Quer dizer, eles aqui falam a realidade. Quanto os outros livros, fica com a arrudeio. Está errado. Que quando cretas algo, apenas dizer se estão errados. Ensina-lhe as Escrituras e a sabedoria e a Torá e o Evangelho. Ensina o quê? As Escrituras, a sabedoria e o Torá e o Evangelho. Ensina. Está vendo, Simone? Não tem diferença. Ensina. Passa para o povo. Falo a mensageiros. Olha. Falo a mensageiro para os filhos de Israel, aos quais dirá: cheguei-vos com um sinal de vosso Senhor. Eu vos escrevi no barro uma figura igual ao pássaro. Nela soprarei e será passado com a permissão de Alá. E curarei o cego de nascença e o leproso, e darei vida aos mortos, com a permissão de Alá. Informarei-vos do que comei e do que intercederei em vossas casas. Por certo, a missão, um sinal para vós, se sois crentes. Cheguei-vos para confirmar o que havia antes de mim. Torá, para tornar lícito para vós algo que vós era proibido. Cheguei a vós com um sinal de vosso Senhor. Então temei Alá, obedeci. Por certo, Alá é o meu Senhor,
o vosso Senhor. Então adorai a essa e sede reta, enquanto Jesus lhe sentiu. De acordo com alguns gestais, tratar-se-ei de umas escrituras sagradas. Outro que a Torá é o Evangelho, embora haja quem interprete como alusiva a escrita até de escrever. A renegação da fé. Disse: quem são meus renegadores no caminho para lá? Os discípulos disseram: nós somos os socorredores de Alá. Cremos nele e testemunhamos tu que somos molíssimos. Senhor nosso, cremos no que fizeste. Disser: seguimos o mensageiro. Então escrevemos entre as testemunhas. Ele usará de estratégia, mas contra Jesus e Alá usou de estratégias, e Alá é o melhor em estratégias. Lembra-lhe de de quando Alá disse: ó Jesus, por certo fidarei teus dias na terra. Alá disse, de quando Alá disse: ó Jesus, por certo findarei seus dias na terra, assentarei até a mim, apartai-te-ei dos que renegam a fé. Olha o que ele diz. Aqueles que renegaram a fé de Deus, Deus tirou Jesus da presença deles. Farei estar os que te seguirem acima dos que renegam a fé, até o dia da ressurreição. Em seguida, a mim será o vosso retorno. Julgarei entre vós naquilo de que descreveis. Então, quando aos que renegam a fé, castigarei com veemente castigo na vida terrena, e na derradeira vida não terão socorro. Quer dizer, na hora que você perder a fé de Deus, que você sair da presença de Deus, Deus imediatamente vai sair da presença de você. Ele os descrente entre os judeus. Estes versículos aludem à concepção de morte contra Jesus intentado pelos judeus, qual, segundo o Eleão, Deus malogrou, fazendo que outro homem semelhante a ele em seu lugar fosse sacrificado, enquanto para junto de si elevado Jesus. Quer dizer, outro homem semelhante a Deus, está vendo, Simão? Teve que ser sacrificado na terra. Ser sacrificado, que é Jesus. Olha aí que o livro de Alá fala muito mais bonito que a Bíblia. E ele mostra
quando aos que crê fazer as boas obras, ele os compensará com os seus prêmios. Alá não ama os injustos. Quer dizer, você é injusto, o mensageiro de Deus, você perdeu o amor de quem? De Deus. Não fique pensando que vocês que saíram desse ministério falando mal de mim, se afastaram, Deus vai amar de vocês, não. Vocês criaram um problema para vocês próprios. Fala. Criaram um problema e o problema é sério. Isto recitando para ti dos versículos e da sadia mensagem. Por certo, o exemplo de Jesus perante Allah é como de Adão. Ele o criou do pó. Em seguida disse-se: estão e foi. Adão foi criado de quê? Do pó. Vendo aí? Esta é a verdade vinda de teu Senhor. Então não seja dos contestadores. Quer dizer, você não pode conquistar a palavra de Deus. Olha aí, Adão foi criado de quê? Do pó. E Adão e Eva ficam onde? Adão foi criado do pó? Adão foi criado do pó. Sim, Adão e Eva, não é? Exatamente. E Eva na costela. E quando argumento contigo sobre ele, depois de que te chegou da ciência, disse: vinde nós convocaremos nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres, vossas mulheres, e nós mesmos, e vós mesmos, em seguida imprecaremos e faremos ser a maldição de Alá sobre os mentirosos. Olha, a maldição de Alá sobre o quê? Os mentirosos. Estão vendo aí, meus filhos? Estão vendo o povo do outro lado? Está vendo, Simone, Nivaldo, Pedro, irmão? Porque é mentira. O cara é maldiçoado. Quando ele diz: por certo, esta é a verdadeira marativa, e não há Deus senão Alá. Por certo, Alá é o Todo-Poderoso e o Sábio. E se eles voltarem as costas, por certo, Alá é onisciente dos semeadores da corrupção. Diz os seguidores: sabe a mensagem, o Alcorão, ele é Jesus. Então, eu não sei quem foi que foi botar na cabeça do povo que o Alcorão não falava de Jesus. O povo fala isso. Tudo mentira. Tudo a mesma coisa, que eles continuam fazendo a mesma coisa. Quando ele diz: livro vinde, há uma palavra igual entre nós e vós. Não adoremos senão Alá, a Deus. Nada lhe associamos. Não tomemos um aos outros por senhores além de Alá. E se voltarem as costas, dizer: testemunho que somos molismos.
É por isso que o povo não olha para mim e não gosta. Porque ele vê no meu rosto um Deus vivo. Ele não vê um Deus de meio pedaço, nem de falsidade. Ele vê um Deus de um homem verdadeiro. Quando ele diz, ó, os seguidores do livro, porque argumentais sobre Abraão, enquanto a Torá e o Evangelho não forem decididos, senão depois dele estão e não raciocirais. Vós que argumentais sobre aquilo de que tendo ciência, então por que argumentais sobre aquilo de que não tenha ciência? E Alá sabe de vós não sabes. Quer dizer, Alá sabe da gente o que a gente não sabe. Cadê Nivaldo? Abraão não era nem judeus. Abraão não era nem judeus, nem cristão, mas nomitistas. Sincero, mulismo, e não era dos idólatras. Olha, gente, presta atenção. Hoje eu vi um cara aí satânico falando, que ele fala na internet, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou das igrejas, principalmente a igreja católica, que é a igreja que mais apoia a idolatria. Ela criou a idolatria do rei passado. É uma confusão muito grande. Ela foi quem criou todos os problemas que estão acontecendo aí. E ele falando, e eu não gosto de assistir esse povo, mas eu me liguei no que ele falou sobre religião. É muito sério. Por certo, os homens mais dignos de serem chegado a Abraão são os que seguiram a este profeta, os que creem e Alá é o protetor dos crentes. Quer dizer, ele falou até de Abraão, falou de Isaac, falou de muita coisa. Ele entende mais do que a gente. Ele é estudioso. O moleque é o cão. Certo? Seguidores do livro e os judeus, os cristãos, que seguem respectivamente o Evangelho. Diga aí. Este versículo foi revelado para esclarecer de vez os judeus, os cristãos, sobre verdadeira religião de Abraão, a qual não era judaico, nem cristão, pois a Torá e o Evangelho foram revelados posteriormente a ele. Está vendo aí, Ju? Será se eu estou certo? Meninas, Deizinha, para esse celular. Certo. Ele diz, aquilo sobre a religião de Moisés, Jesus. Olha, aquele sobre a religião de Moisés, Jesus. Aquele sobre a religião de Abraão, ou seja, entregue inteiramente a Deus. Isto é. Mas o povo não quer. O povo, ele, vocês, nós, fomos criados numa doutrina mentirosa, que foi a doutrina da Igreja Católica. Hipócrita. Ele falou que até aquele negócio do chapéu da cabeça do Papa
ele significou o que era aquilo do rei que eles tiraram. Endemoniado. Certo? Uma facção dos seguidores do livro almejado descaminha-vos. Não descaminha senão a si mesmo e não percebe. Quer dizer, você a si mesmo é descaminhado e você não percebe o que está acontecendo com você. Ó, seguidores do livro, porque renegai os versículos de Alá, enquanto testemunham que são verdadeiros. Seguidores do livro, porque confundiu o verdadeiro com o falso, e ocultai a verdade enquanto sabes. Quantas pessoas estão aí ocultando a verdade? Olha o povo dizendo, se acabando na religião evangélica, e vocês, idiotas, são culpados do que está acontecendo. As igrejas estão ficando vazias. Vai se acabar os crentes. Não adianta estar abrindo igreja, não. Porque vocês são os irresponsáveis. Vocês não estão pregando o evangelho de Deus. Vocês pregam o que vocês querem. Uma vocação dos seguidores do livro diz: crede no que foi decidido sobre os que crêem no início do dia, renegai no fim dele, na esperança de ele retornar. Porque muita gente está na igreja pensando que vai retornar para o céu. Não vai, não vai, não vai. É tudo mentira, vocês são mentirosos. Não vai. Se não obedecer à lei de Deus, não vai. Não confie em ninguém. Ó, tá vendo? Não confie em ninguém. Isto é quem segue vossa religião. Ó. Tá vendo esse, irmão? Tá ouvindo, meu povo? Aqueles que estão dentro da igreja, eles estão tudo mentindo, tudo mentindo. Quando diz Muhammad, como é? Muhammad, por certo, a verdadeira orientação é a orientação de Alá, que a outrem foi concebido algo semelhante ao que vós foi concebido. O quê? Que diz: ocultai a vida, ocultai a vida de Muhammad, como é? Muhammad, como profeta, a Península Árabe mencionada na Torá, mas eliminada antecipadamente pelos sacerdotes judaicos. Os sacerdotes, o que ele falou antes de Cristo, certo? Referência aos primeiros muçulmanos que os judeus queriam ver, renegador o islamismo, assim como eles próprios fizeram, por ser considerados letrados, dignos de grande autoridade, agradável que os molinos
deveria segui-lo, ou seja, abandonado o leão após abraçado. Oração, subordinado, objetivo, direta, de não confiar a ninguém, os judeus. Recomendar que, se não cometer com os judeus, que não apenas outra nação pode receber a revelação divina, como eles próprios receberam, mas pode fazer prevalecer sua religião sobre o judaísmo. Então, gente, está sendo aqui pregada a verdade. Só o que? A verdade. Nada mais. Eles podem argumentar convosco sobre isso perante vosso Senhor? Disse, por certo, favor está na mão de Alá. Concede a quem quer, e Alá é onisciente e onisciente. O favor quem se manda é Deus, se Ele consentir. E se Ele não consentir, ninguém consegue nada. Ele privilegia com sua misericórdia a quem quer. Alá é possuidor do magnífico favor. Dentre os seguidores do livro, a quem se lhe confiará um quinto de ouro, restituirá, e dentro ele a quem se lhe confiarás de mar, e não tu restituirá a mesmo quem permanecer ao pé dele. Isso porque dizem, não há repreensão alguma contra nós no que concerne aos iletrados, e diz mentiras acerca de Alá. Olha aí, escuta essa, meu povo, escuta essa é pesada. Vocês que fizeram teologia para dizer que sabem das coisas, vocês são mentirosos sem vergonha. Olha quando ele diz, é Alá, viu? É Deus, porque diz, não há repreensão alguma contra nós no que concerne aos iletrados, e dizem mentiras cerca de Alá enquanto sabem. Aqueles que estão dizendo, Deus vai vir te salvar, aceita Jesus. Aquilo é mentira. Aquilo é mentira. Sim, quem é fiel ao seu pacto e é piedoso, por certo, Alá ama os piedosos. Por certos que vende o pacto de Alá e seu juramento por infimo preço, esse não terão quinhão algum na derradeira vida. Gente se vende, gente aí passa para outro ministério por dinheiro, por isso, por posição dentro da igreja. Isso é pecado gravíssimo. Ele, os Molines, aqui referência aos judeus. De mar do latim, de amaril, através do grego, bizanino, do dinarino e do arábia, dinar,
antiga unidade de peso, Arábia, antiga moeda de ouro, o anade, pelo contrário. Permissão a todas as Arábias, por não possuir livros algum, de acordo preceito bíblico. Os judeus entraria em cessato de culpa e se praticasse usarem outros, senão os seus semelhantes. Nem lhe falaram Alá, nem os olharam no dia da ressurreição, nem os identificaram e terão doloroso castigo. Olha aí, meus filhos. Por certo, há dentro eles um grupo que deturba com as próprias línguas o livro. Está vendo aí? O que é que eles fazem? Mente dentro da Bíblia, a fim de que vós suponha do livro, enquanto não é do livro, dizem que esse vem de Alá, enquanto não vem de Alá, dizem mentiras acerca de Alá, enquanto sabe. Olha aí. Está vendo aí, senhor? Esse que diz, eu estou falando com Deus, Deus está me dizendo isso, tudo mentira. Está vendo aí, povo? Vou repetir, viu? Vou repetir, preste atenção. A fim de que vós suponha do livro, quer dizer, da Bíblia, enquanto não é do livro, quer dizer, você diz uma coisa que não é da Bíblia. Dizem que esse vem de Alá, mentindo, enquanto não vem de Alá, e diz mentira acerca de Alá, enquanto sabe. Será se eu estou certo, senhor? Será se o velhinho está certo? Será, dona Simone, que eu estou certo? Graça está mandando a paz do Senhor. Antônio Rodrigues e Sábio desejou boa noite. Apóstolo Fernando. Vai estar na live Maria, Luiz. Boa noite, primeiramente a graça, a coroa. Boa noite também ao irmão Luiz, está me sentindo falta aqui. Boa noite a quem mais aí? Maria. Maria, cadê você, Maria? E tem outros que E outros que eu não conheço direito, mas se eu conheço não me lembro. sabe. Vocês escutem a palavra que eu estou falando a verdade. Está ouvindo, Maria? Quando eu falei a vocês, muitas vezes, ó, vou repetir, viu? A fim de que vós suponhamos do livro, enquanto não é do livro. Dizem que isso vem de Alá, vem de Deus, enquanto não vem de Deus. E diz mentira acerca de Alá, enquanto sabe. Comprovei o que eu estou falando na verdade. Quando ele diz, não é admissível que o ser humano, a quem Deus concedeu o livro e a sabedoria e a profecia, diga em seguida aos homens: sedes meus adoradores, Pai. Sedes meus adoradores, em vez de a Deus. Olha. Eita lapada da porra, viu? Quantos diz aí que estão adorando a pastor, a padre, a apóstolo, a missionários? Olha aí.
quanto vocês são mentirosos. E era isso que eu queria descobrir. Eu agora estou seguro. Eu agora tenho como bater para cima de vocês. Só faltava isso para mim. Que eu já falo. Sem saber, e eu agora sabendo é que a catraca pega. Olha, vou repetir, não é admissível que um ser humano a quem Deus concedeu o livro e a sabedoria e a profecia, diga que, seguida aos homens, sedes meus adoradores, em vez de a Deus. Mas que diga, sedes mestre, devoto por haverdes ensinado o livro, e a verdade és tudo. Está vendo aí? Quem está falando a verdade aqui é nós, o resto é tudo mentira. Ah, meu pastor, minha igreja, porra de pastor, porcaria de igreja, isso vale o que para Deus? O que vale é o livro. Vão estudar, é melhor estar em casa com a família, pegar a Bíblia e estudar, de que estar dentro de uma igreja velha ouvindo mentira. Quando ele diz, também não é admissível que ele vos ordene tornar aos anjos e os profetas por senhores. Ordeno-vos, ai, a renegação da fé, após vós haver tomado molinhos. Quer dizer, você não pode acreditar em anjo, você não pode acreditar em espírito, só em quem? Em Deus. Enquanto Alá firmou aliança com os profetas, seja que for que eu vos haja concedido do livro da sabedoria, em seguida vós chegar um mensageiro confirmado do que está convosco. Está vendo aí, gente? Aí você vai conversar com uma pessoa, a pessoa diz, não, eu já conheço a passagem, Deus já fala comigo, né? É assim que eles dizem, né? Sem conhecer de nada. Para Deus falar com você, ele fala. Mas você tem que estar dentro da verdade. Olha, deveres nele crer, deveres o socorrer. Eles dizem, reconheceis e firmais meu compromisso com isso. E disseram, reconhecemos ele, disse. Então testemunhar e sou convosco entre as testemunhas. Eu disse muita besteira anterior, porque eu não conhecia. Eu conhecia o que a Bíblia falava. E a Bíblia, o que eu achava estranho era isso. A Bíblia dizia uma coisa na frente e desmanchava atrás. Dizia atrás e desmanchava na frente. Não existe. Ou é, ou não é. Quem depois disso volta às costas, esses são os perversos. Olha aí. Olha isso, irmão. Quem depois disso volta às costas, esses são os perversos. As pessoas que já ouviram o Evangelho comigo, que viraram as costas, vocês são os comboios de perversos, hipócritas que vocês são, mentirosos, certo? Porque a palavra está dizendo, ó, quem depois disso voltar as costas, esses são os perversos. E acaso busca eles religião? Ó, veja, viu?
E acaso busca eles religião, outro que de Deus, enquanto para ele se sinaliza quem está no céu e na terra, do bom ou do mal, grado a ele serão retornados. Quer dizer, o que for de ruim, para eles são o quê? Retornado. Vai voltar. Está ouvindo, gente? Vocês que estão me ouvindo, que viraram as costas para mim, para o ministério, que abandonaram, receberam bênçãos e bênçãos de Alá e de Deus, se preparem, que o de vocês vem. Nem eu desejando, não. É a palavra que está dizendo, velho. E eu acredito muito mais nisso aqui do que não. Que bota muita mão em cima. Não pode botar. É ou não é? Diz, cremos em Alá. Quer dizer, cremos em Deus, porque Alá é Deus. No que foi decidido sobre nós. E no que foi decidido sobre Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, sobre as tribos, no que foram concedidos a Moisés, a Jesus, aos profetas, seu Senhor. Não fizemos distinção entre nenhum deles, para eles somos maulísimos. Quer dizer, somos bons. Vou repetir, viu? Vou repetir. Presta atenção. Diz, cremos em Deus, no que foi decidido sobre nós, no que foi decidido sobre Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, sobre as tribos, no que foram concedido a Moisés e a Jesus, aos profetas de seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e para eles somos malignos. Quem busca outra religião, olha, quem busca outra religião que Islã, ela não lhe será aceita. Ela não na derradeira vida será dos perdoadores. Como Alá guiará um povo que renega a fé, pois haver sido crentes, haver testemunhado que o mensageiro é verdadeiro, e lhe haverá chegado as evidências, e Deus não guia o povo injusto. Ele está dizendo, não guia, não guia, não guia. É por isso que está a desgraça aí no mundo. Porque Deus não está ligando para esse povo não, Júlio. Deus está ligando para quem usa droga. Aonde que Deus está ligando para isso? Deus está ligando para quem mente. Nem está nem aí. A palavra foi pregada. Deus está ligando para quem mata? Nunca. Deus está ligando para quem se prostitui? Nunca. Quem é falso? Nunca. Deus não está ligando para ninguém, não. Deus só gosta daquele que obedece a Ele. E o resto, Deus quer que se exploda mesmo. É o que está acontecendo aí. Quando Ele diz, sua recompensa será esta. Ó, sua recompensa será esta sobre eles. A maldição, olha. Está vendo, meninas, meninos de Deus e dos anjos e de todos a humanidade? Ah, eu sou doutor, eu tenho o direito de botar na cadeia. Então tem problema.
não. O cara vai preso. Agora, o Deus que a gente serve, a cadeia que ele te bota, nunca mais que eu saio. Então ainda vai ser julgado com fogo do inferno sobre tua vida. Nele serão eternos, não se lhe aliviará do castigo. Está vendo, seu Nivaldo? Nele serão eternos, não se livrará o castigo, nem se lhe considerar delação. Não tem perdão. Tem que pagar. Exalte dos que depois disso se volta arrependido. Exalto dos que depois disso se volta arrependido e se emenda, então por certo Deus é perdoador e misericordiador. Por certo os que renega a fé, após haverá sido crentes, em seguida acrescentam a si mesmo a renegação da fé. Não se lhe aceitará o arrependimento. Esses são os descaminhados. Foi o que ele disse, ó, quem lê a Bíblia, quem lê o Corão todinho, bem lido, quando terminar, sabe de muita coisa. E é verdade. Vocês estão aqui dentro de uma escola. Aprende se quiser. Não estou pregando certinho? Por certos que renegam a fé, morrem. Enquanto renegarem da fé, de nenhum deles se aceitará o conjunto da terra. Em outro, ainda que queira com isso renegar-se, estes terão doloroso castigo e não terão socorredores. Quer dizer, pela palavra aqui, não tem anjo, não tem nada para Deus. Ele é único, ingente e impotente. Não alcançarás a bondade até que dependeis daquele que mais, olha, não alcançarás a bondade até que dependais daquilo que amais. O que quer que despendais, por certo Allah é disso consciente. Quer dizer, ele sabe de tudo, de todas as coisas que você está fazendo. Não adianta se esconder e nem mentir, porque Deus sabe de tudo. Ó, todo o alimento era lícito aos filhos de Israel. Isto o que Israel proibirá a si mesmo, antes que a Torá fosse destinado, disse Maomé, fazer vir então a Torá, receitai a si sois verídicos. Os que depois disso fogem mentiras acerca de Alá. Esses são os injustos. Disse Deus, disse a verdade. Então siga a criança de Abraão, monoteístas, sincero, que não era dos idólatras. Quer dizer, Abraão não adorava o quê? Não queria o quê? Idolatria. Mas o povo aqui quer. O povo do Nordeste quer. Por certo, a primeira casa de Alá é edificada para o homem.
a que está em Baque, abençoado e servir de oração para os mundos. Nela há sinais evidentes, entre os quais o Nacá de Abraão, a quem nele entra. Vamos ler aqui a tradução. Os judeus censuram os melines por seres alimentados de carne de camelo. Religião judaica não permitia, desafiava nenhum, dizendo-lhe: prendeste-se dizer que segue a religião de Abraão, se ele não se alimenta de camelo, nem bebia de seu leite. Respondeu-lhe o profeta com este versículo. Afirmou que Deus não expulsará os filhos de Israel, qualquer destino. Alimentos antes de revelar a lei de Moisés, embora Jacó se houvesse habitado alimentos mais voluntariamente, seguindo alguns por causa de uma memória iniquidade, justo a cura e o levou ao altar. Voto porque prova ser tudo anterior à revelação da Torá, a ser carne de uso amplos na alimentação. Na época do patriarca Joaquim, a abstinência promética de Nacá nega onde se encontra. São alguns deles, além de Enoque, de Abraão e a pedra negra do poço Zabi, as colinas, etc. Então, gente, observe as coisas de Deus como elas são justas para quem quer ser justo. Estará em segurança por Alá. Impede aos homens a peregrinação, a casa a quem até ela possa chegar. Quem renegar isso, saiba que por certo Alá é bastante si mesmo, procedido dos mundos. Disse os seguidores do livro, porque renegaram os versículos de Alá, enquanto Alá é testemunha do que faz. Diz, seguidores do livro, porque afastai os que creem do caminho de Alá, buscando torná-los torturoso, enquanto sois testemunha de que esse é o caminho certo. E Deus não está desatando-se aos que faz. Vamos 100 páginas já. Os que credes, se obedecer o grande daqueles aos que foram concedido o livro, eles os tornarão renegadores da fé. Após haverá gritos. Como pode renegar a fé enquanto se renecia para vós os versículos de Deus, enquanto dentro de vós está seu mensageiro? Está vendo que não pode renegar a palavra de Deus, do mensageiro? Quem
E quem se agarra a Deus com efeito será guiado uma senda reta. Vós que crede, temei a Deus, como se deve temê-lo e não. Quer dizer, nós hoje vimos coisas que desmancham todas as pregações que tem por aí. Acaba. Acaba mesmo, não é não, sim? Acaba. Aqueles que deixaram a igreja aqui, ouvindo a livro, ouvindo a palavra de Deus, para sair para outro ministério, se lascaram. Porque lá eles estão mentindo. Vê o fim deles? É porque eles não aparecem para dizer a ninguém. Eles ficam na deles, com vergonha. Vamos levantar e vamos orar. Sentado mesmo. Pai nosso que estás, agora todo mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dás hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder